Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Safras TV. O meu nome é Gabriel Nascimento, jornalista da Safras News, e hoje, no quadro Safras Entrevista, eu converso com o presidente da Emater RS, Luciano Schweras. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Olá, Gabriel, amigos que acompanham aqui Safras e Mercados. Uma grande satisfação poder estar falando com vocês. A satisfação é toda nossa aqui. Muito obrigado aí já pelo teu tempo. E antes de começarmos a conversa, eu convido os nossos espectadores para que se inscrevam aqui no canal de Safras e Mercado, acessem safras.com.br e assinem a plataforma Safras. E também aqui nos links na descrição podem se inscrever, se matricular nos cursos e nas palestras de Safras e Mercado que estão disponíveis aí nos próximos dias. Luciano, então vamos começar conversando aí sobre essa safra de verão, uma preocupação generalizada em relação à estiagem, à falta de chuvas no Rio Grande do Sul, mas mais especificamente para a soja, né? Como é que vocês na Emater estão observando essa situação aí nas visitas a campo e já nas estimativas, o que que já se pode falar nesse primeiro momento? Muito bem, Gabriel. De fato, estamos vivendo uma safra bastante desafiadora no Rio Grande do Sul, mais uma vez. Um quadro de estiagem agrícola que tem se concentrado em algumas regiões importantes e produtoras de soja, talvez aonde hoje o soja tem aí se concentrado mais no nosso estado, que é a região da fronteira oeste, a região central do estado, envolvendo também a campanha, também parte das Missões, região Celeiro, um pouco do Alto Uruguai, e causando impactos aí das mais diversas ordens e proporções. Eu tenho dito que fazer uma estimativa e entender esse cenário, ele realmente tem cinco fatores. Primeiro, são 6 milhões e 800 mil hectares de soja, são solos de diferentes características. O nosso estado tem uma diversidade muito grande de solo, de capacidade de armazenamento de água, de disponibilidade de água. Então, solos, distintos cultivares. Nós temos um portfólio muito grande de cultivares, diferentes grupos de maturação, ou seja, ciclos diferentes, né? Também a época de plantio, os cultivares que estiveram tendo um plantio mais no cedo, na abertura da janela, mês de outubro, início de novembro, são os materiais que estão em plena floração e enchimento de grão, já boa parte dessas áreas, representam hoje, né, as áreas em floração, fase reprodutiva, representam 50% das lavouras de soja do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma informação importante, porque é nesses 50% que nós estamos concentrando os prejuízos em função do estado, da sensibilidade da planta. Nós temos uma diversidade de manejo, estratégias de manejo. Então, dentro desse universo de agricultores, né, de toda essa área, alguns agricultores vão semear, colher, dentro de uma normalidade, 70, 80 sacas de soja por hectare, e outros produtores vão adotar tecnologias para colher 50, 60. Há também um aporte tecnológico e um manejo diferenciado dentro dessas áreas. E o quinto elemento, que é talvez o mais importante nessa safra, que é a distribuição das chuvas. Nós estamos tendo, em algumas regiões, as chuvas acontecem em forma de conjuntos de chuva, e há uma má distribuição, ou seja, chove num lado da lavoura, no outro lado não chove. Chove 5 milímetros na sede da propriedade, lá na ponta da lavoura choveu 10, 20, 30. Mas todas essas chuvas são chuvas com má distribuição e localizadas. Então, o que falta hoje, o que nós precisamos hoje, é uma chuva generalizada para poder amenizar um pouco o impacto da estiagem, desse quadro que tem se agravado, e que, com o passar dos dias, mais áreas de soja vão entrando na fase reprodutiva, que é a fase mais crítica, é a fase que a soja consome mais água, né, na evapotranspiração. Então, nos preocupa, né, esse cenário, esse quadro, com grandes dificuldades para a gente poder apontar, e eu sempre digo, falar de prejuízo, de impacto é muito difícil. A gente sabe que nós temos lavouras já em fase de floração e comendo de grão bem adiantadas, com impactos irreversíveis,
mas nós também temos no estado do Rio Grande do Sul algumas regiões que vão ter produtividade muito próxima até dentro da normalidade. Então, é uma diversidade, é uma área bastante grande que nós estamos acompanhando. Nossos extensionistas, em todos os municípios, estão junto dos agricultores, visitando lavouras, fazendo a estimativa para abastecermos as secretarias de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Agricultura e o governo do estado com as informações necessárias para o direcionamento também das políticas públicas. Uhum. E então, nesse momento, já é possível ter uma estimativa referente a perdas, mesmo que com essa grande variabilidade aí, quando que a Emater vai conseguir consolidar, né, essa estimativa? Como você mesmo falou, são 6.800.000 hectares plantados com soja no Rio Grande do Sul, e até a semana passada, conforme o relatório da própria Emater, aproximadamente 7 das 12 regiões administrativas da Emater tinham algum tipo de problema, e nessas regiões, claro, somado toda a área plantada, está concentrada 75% da soja do Rio Grande do Sul. Então, já se tem como fazer uma expectativa de perdas aí, considerando esses 50% na fase reprodutiva. Quanto por cento a gente pode esperar de perda para essa safra de verão? Perfeito. Ontem nós entregamos o primeiro relatório ao governo do estado, né, apontando estes impactos. É, Nós adotamos uma estratégia aqui de comunicação via governo, secretarias, e a consolidação desses dados de maneira oficial. Então, eu entendo que tão breve o governador, né, agora entendendo, sabendo dessas informações, assim como os secretários também, já vão começar a divulgar essas informações, vão dar a repercussão a isso. Mas o que eu quero salientar aqui é que tem um olhar que precisa ser dado sobre a expectativa inicial. Se eu falar um percentual, muitos vão dizer, ah, está errado. Nós temos lavouras do estado que tiveram nenhum grau de comprometimento e tem lavouras que talvez já tiveram 80% de comprometimento. E no meio de tudo isso, é importante entender qual é a expectativa inicial. Ou seja, nós, quanto Emater, nós partimos de uma média histórica mais um fator tecnológico. Então, a nossa expectativa inicial de safra para fazer uma estimativa, ela sai de 53 sacos de soja por hectare. Então, tudo que nós falarmos de perda, de impacto, é sobre uma produtividade inicial esperada de 53 sacos. Essas perdas, elas estão se consolidando, né? Então, nós entendemos que a partir da próxima semana, repetindo a informação que a gente obteve agora no dia 24, 25, né, da coleta de dados, nós começamos a ter uma certeza e uma clareza maior do tamanho desse impacto e da do objetivo dessa informação. Então, nesse momento, né, nós adotamos essa estratégia junto ao governo do estado para que o governador também possa interagir, fazer as análises, entendendo a realidade e a diversidade dessas informações, e tão breve o governo aí se manifesta e já vamos ter o resultado, a informação desse primeiro levantamento aí, que é um impacto ainda não tão significativo, mas que já é, em algumas regiões, um quadro bastante difícil. Uhum. Aproveitando então, já que você falou sobre o governo do estado, né, e também sobre o clima, recapitular, para quem acompanha aqui no canal de Safras e Mercado, ontem no quadro Clima na Semana, a previsão era de chuvas no Rio Grande do Sul para essa quarta-feira, dia 29, mas apenas na quarta-feira já o tempo voltando a abrir dali em diante e com chuvas irregulares, claro, em algumas regiões. Essa irregularidade deve permanecer no Rio Grande do Sul, pelo menos aí pelas próximas 2 semanas, e considerando, então, essa previsão de clima irregular, de chuvas irregulares, Luciano, qual seria o impacto disso para a soja que está em desenvolvimento nesse momento? E também falando de governo de estado, como que a Emater vê as políticas para irrigação? Qual seria a importância dessa questão para principalmente a safra de soja, né? A gente sabe que no arroz isso já é muito mais implementado, mas a safra de soja aí vindo de tantas secas consecutivas, a importância da irrigação, considerando esse clima. Perfeito. Primeiro, previsão de chuva, né? Nós tínhamos uma boa previsão na semana que passou agora também, entre os dias 23, 25, 26. Infelizmente não consolidou e
A chuva que era para ser uma chuva homogênea não aconteceu. Então, nos preocupa porque as previsões também estão tendo aí uma certa dificuldade, né? A condição da dinâmica climática e ambiental, a atmosfera não está conseguindo nos dar aí essa certeza. Então, preocupa um pouco, o mês de fevereiro está chegando, é o mês que já vamos ter praticamente todas as lavouras entrando em fase reprodutiva. Então, precisamos estar muito atentos e torcer para que haja uma boa frente fria e varra o estado com chuvas para amenizar e estagnar um pouco os prejuízos. A gente sabe, a soja é uma cultura ainda com toda a sua condição, mas é uma planta bastante rústica e consegue entregar ainda uma boa produção, mas os últimos dias têm sido muito quentes. Eu acho que isso marcou muito, teve uma insolação muito forte semana que passou, muita lavoura virando folha, né, causando lesão nas folhas em função do calor da radiação também. Então, é um quadro de muita atenção e preocupação. Quanto às políticas públicas do Estado, há um trabalho sendo feito, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem intensificado as ações no que diz respeito à irrigação, tem um grande programa de irrigação nesse momento aberto, junto à Secretaria de Agricultura do Estado. Esse programa de irrigação prevê subvenção de até 20% do valor do projeto, limitado a R$ 100.000 por CPF, ou seja, o produtor que está nos acompanhando agora, do Rio Grande do Sul, que pretende instalar um sistema de irrigação, e ele vai lá adquirir um equipamento que custasse, por exemplo, R$ 500.000, né? Ele teria R$ 100.000 de volta do governo do estado como forma de incentivo. E o programa continua aberto até o mês de abril. É um momento que muitos agricultores começam a olhar para a irrigação de novo, mas nós precisamos entender, a estiagem ela está sendo cada vez mais frequente, e na média histórica do nosso estado, nós temos déficit hídrico ao longo dos ciclos. Nem todos os anos esse déficit é tão acentuado e cause grandes prejuízos. Mas todo ano, se eu tiver um sistema de irrigação instalado, eu posso potencializar a minha produtividade. Nós precisamos enxergar o equipamento de irrigação, o sistema de irrigação, nós precisamos enxergar ele dentro de uma propriedade rural como um potencializador e uma garantia. Existe um trabalho realizado pelo trabalho aqui do Rio Grande do Sul mesmo, falando sobre a dinâmica climática, e a chuva é o componente meteorológico que melhor justifica a variabilidade interanual de produção do estado. Ou seja, resolvendo o problema da água, da chuva, nós resolvemos muita coisa. Mas não podemos, Gabriel, deixar de olhar para o solo. O solo é a chave do nosso sistema produtivo. O Rio Grande do Sul precisa plantar mais milho, por mais que o milho seja uma cultura que possa ter uma sensibilidade maior à falta de água, que entrega um bom potencial produtivo também, mas tem um custo, tá? Mas o milho é importante para o sistema. Fazer sistema de plantio direto não é possível sem uma boa rotação de culturas. Então, nós precisamos ter rotação, precisamos ter diversidade de culturas e fazer com que os nossos solos estejam corrigidos, com pH, livre de alumínio tóxico, com boa distribuição de nutrientes no perfil de solo, senão, nós continuamos com o sistema radicular limitado, 20, 30 centímetros de profundidade, sendo que nós temos latossolos aí que permitem a raiz descer 50, 60. Isso é volume de água reservado, sem considerar ainda problemas com compactação. Então, os desafios são grandes. A gente tem trabalhado bastante com unidades de referência, dias de campo, estamos com programas, como é o caso do Plantio 360, já realizamos dias de campo a semana que passou lá em Soledade, toda a região. O Estado está tendo essas oportunidades e vai ter ainda, porque a gente sabe que vem por aí também uma série de ações para a recuperação do solo no nosso Estado. Uhum. E, bom, até o solo também é uma grande questão, ou vem sendo nessa safra atual, né? Após as enchentes do ano passado aí, muita perda na qualidade do solo. E considerando essas questões, tanto de irrigação quanto de solo, as atuações do governo estadual, dos municípios, do governo federal,
como é que a gente pode projetar as próximas safras, não em termos, claro, de volumes de produção nem nada do tipo, mas em termos de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento da produção, da capacidade de produção no Rio Grande do Sul? Perfeito. Todas essas ações, elas têm como objetivo preparar o agricultor para ter uma resiliência climática maior, ou seja, estar menos suscetível às variações do ambiente e tem estratégia, nós temos metodologia, nós temos conhecimento para isso. A Emater há 70 anos está ao lado do agricultor, neste ano completamos 70 anos, é um ano desafiador porque a gente quer, sim, reunir informações e mostrar aos nossos agricultores a importância das medidas que ele pode e deve desenvolver, pensando em solo, pensando em ambiente de produção para potencializar, para gerar economicidade e melhor renda. É a renda que também permite ao agricultor a qualidade de vida, permite a sucessão, permite investimentos, faz com que a economia dos nossos municípios, a grande maioria deles, né, municípios essencialmente agrícolas, possam estar se desenvolvendo, possam estar fazendo esse movimento também na sociedade como um todo. Então, temos um grande trabalho, grandes ações que estão sendo apresentadas, estão evoluindo junto, né, às nossas parcerias. A gente sempre fala em Mater, busca através das parcerias do governo do Estado do Rio Grande do Sul, das entidades, das cooperativas, empresas, tudo que a gente faz, todo o levantamento, toda a informação que é coletada, é com muita responsabilidade e ela é feita sempre com muita atenção também às instituições que estão no nosso entorno, para que a gente possa ser assertivo, ter boa precisão nos nossos dados e, acima de tudo, né, não gerar um desconforto ou uma preocupação desnecessária. Então, é um momento de apreensão, a gente espera que as chuvas possam retornar, amenizar um pouco esse quadro, mas o produtor que tem feito um manejo diferenciado, tem cuidado do solo, tem olhado para a irrigação, está colhendo os frutos desse trabalho, com certeza. Uhum. Bom, virando a página um pouco aí da soja, mas seguindo na safra de verão, é claro, o milho e o arroz também sentiram algum impacto dessa falta de chuvas, mas não tanto quanto a gente tem visto na soja. O milho, até a questão de produtividade na maioria das regiões, nas principais regiões produtoras, está uma produtividade razoável, aceitável dentro do que se esperava. A qualidade do milho vem sofrendo algum impacto da seca? A safra do milho vai bem, deve se desenvolver bem? Qual é a visão aí da matéria nesse momento? Muito bem. Cultura do milho, nós já estamos aí com aproximadamente 70% das lavouras em fase de colheita e maturação. Então, lavouras que foram semeadas no mês de agosto, até antes em algumas situações, mas no mês de agosto, principalmente pela questão de zoneamento, essas áreas já estão aí em ponto de maturação, ou seja, a estiagem não afetou, se afetou foi pouco, né? E a produção, a produtividade nessas áreas tem sido muito boa. Diferente de 2024, que nós tivemos, 23, 24, nós tivemos bastante problema com doenças, com a falta de polinização, e a média da produção de milho foi ruim. Esse ano a gente está vendo uma produtividade potencial muito boa, deverá ser, ou se não a maior, mas fica entre as maiores produtividades médias da história, tá? E o que reforça, né, a importância de plantar milho todo ano. Muitos agricultores acabaram não acreditando na cultura, tivemos uma redução na área em 2024, 2025, na área cultivada no estado, e graças a Deus agora a produção tem sido boa, tomara que sirva de estímulo aos nossos agricultores para o planejamento da próxima safra. Então, milho, algumas áreas que foram implantadas no mês de setembro, áreas mais tardias na janela de semeadura, né, aquela janela cedo, algumas delas estão sim sentindo um pouco a falta da chuva para fazer o enchimento correto dos grãos, mas não deve haver um comprometimento significativo, tanto em produção como em qualidade. Aliás, silagem, milho silagem também, feito na primeira safra, foi um milho de ótima qualidade, e agora muito agricultor está plantando milho mais uma vez, inclusive na área
São produtores que plantam milho para silagem, então fazendo aí o uso intensivo do solo, mas fazendo tudo dentro da técnica também para que possa obter boa rentabilidade. Uhum. E o arroz, que a gente sabe, concentrado aí na metade sul do estado, também depende muito da umidade, né? Mas principalmente da irrigação através dos mananciais. Existe uma preocupação aí com a baixa dos níveis em algumas regiões, mas no geral a situação me parece dentro de uma normalidade. Como é que vocês estão observando? Exatamente, a gente trabalha em consonância com o IRGA, né, que faz essa leitura, esse acompanhamento, o relato dos nossos colegas de campo quanto à cultura do arroz tem sido muito positiva, as lavouras estão numa boa condição de desenvolvimento, potencial produtivo dentro da expectativa aí que se tinha no início da safra, e o clima um pouco mais seco, um pouco menos de umidade no ar e tal, tem facilitado também o trato com o manejo das lavouras. Então, estamos vendo aí uma safra de arroz muito tranquila até o momento, mas claro, ainda tem muito pela frente, e esperamos aí que não tenhamos problemas de abastecimento de água para irrigação. Uhum. Para finalizar, quais são as regiões que mais preocupam aí, em termos de soja, milho e arroz? Quais seriam as regiões que a gente deve prestar mais atenção aí nessas próximas semanas, em termos de desenvolvimento das lavouras, de previsão climática no Rio Grande do Sul? Bem, o quadro de perdas ele tem se intensificado na região de Santa Rosa, na região das Missões, aonde a pouca chuva, temperatura elevada causa maiores prejuízos nesse momento. A fronteira oeste também é uma região com bastante impacto, assim como a região central do estado. Seguindo também na campanha gaúcha, em direção a Bagé, onde a gente já vê também áreas bastante comprometidas. Então, esta região, esse recorte, né, da campanha Fronteira Oeste, Central, Missões, uma parte também da região celeiro, é o que mais nos preocupa nesse momento e que é a região mais sensível também no quadro da distribuição das chuvas. Quando a gente abre o mapa de chuva no mês de janeiro, nós vamos ver que algumas estações meteorológicas registram aí menos de 50 milímetros de chuva até o momento. Então, está faltando aí, em relação ao que precisava chover desde o início do ciclo, está faltando bastante água. Então, esses são os pontos de atenção. Nós já temos, nesse momento, 88 municípios que elaboramos os laudos para o encaminhamento da situação de emergência, 16 já estão consolidados. Já causa um pouco de preocupação também a bovinocultura de leite, a temperatura elevada, associado com a redução da oferta de pastagem, de alimento volumoso, faz com que o produtor tenha que gastar mais silagem, tenha que gastar mais ração, faz com que o produtor aumente um pouco o seu custo. Então, é um custo um pouco maior, produtividade caindo um pouco, né? Então, para o produtor de leite também já começa a causar preocupação. E nesse momento também algumas situações em alguns municípios já a preocupação com o abastecimento de água, principalmente nas propriedades rurais para dessedentação animal, onde a gente tem muitas vezes uma concentração maior de animais, né? O produtor que já está atento e já está chamando aí um pouco o alerta para esse quadro. Mas de maneira geral é isso. A gente sabe que é um quadro difícil, de muita atenção. Os agricultores têm uma expectativa muito grande para essa safra, visto que viemos de um ano de uma enchente, de uma situação complexa e difícil. Estamos trabalhando bastante aí para dar apoio e suporte aos nossos agricultores e poder fazer com que todas as políticas públicas estejam à disposição e a orientação técnica da mesma forma e torcendo com o agricultor para que a chuva volte e possamos amenizar esse quadro. Uhum. Alguma previsão aí mais precisa para quando a Emater deve atualizar esses números aí publicamente, após o contato aí com o governo do estado? Nós estamos criando um quadro de comunicação semanal, então, semanalmente, nós vamos repassar os relatórios à Secretaria de Desenvolvimento Rural e ao governador, para que possam, então, fazer essas comunicações. Eu acredito que, semanalmente, essas informações vão estar sendo publicizadas. Nesse momento, foi o primeiro relatório, ontem à noite ele foi entregue, então, agora está sendo sintetizado, avaliado, tão breve seja disponibilizado, nós vamos também repassar aos amigos aí dos Safras e Mercado.
Tá certo, então. Luciano, eu te agradeço muito aí pelo teu tempo, pelas informações. Também reforço o convite aí para que os nossos espectadores nos sigam nas nossas redes sociais, aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube, na plataforma Safras, todas as informações de notícias e análises, e também aqui no link, nos links na descrição, os cursos de Safras e Mercado. Luciano, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.